Mãe Caramelo e seu filhote imploravam por comida, mas todos os rejeitavam. Até que um idoso jogou. Aquela manhã parecia igual a tantas outras no bairro. O cheiro de café fresco saía da padaria, o sino da igreja ainda ecoava no ar e as pessoas caminhavam apressadas, evitando contato. Mas, bem ali na calçada fria, uma mãe Caramelo e seu filhote imploravam por comida, recebendo apenas olhares de reprovação e portas fechadas. Até que um idoso se aproximou e jogou algo no chão. Não era só alimento. Era um gesto simples que mudaria destinos, rotinas e corações ao longo de um ano inteiro. Antes de continuar essa história emocionante, curta este vídeo, escreva nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhuma história que toca a alma. O que parecia apenas mais um dia comum logo se transformaria em uma sequência de desafios, encontros inesperados e decisões difíceis. Entre a desconfiança de uma mãe que aprendeu a sobreviver sozinha e a solidão de um homem que já não se sentia necessário, nasce uma conexão silenciosa, construída passo a passo, em meio às tradições do bairro, às mudanças das estações e às escolhas de pessoas comuns. Nada acontece por acaso, e cada pequeno gesto terá um preço, um sacrifício e uma consequência que vai prender você do começo ao fim dessa jornada. O dia amanheceu com um céu pálido, daquele azul lavado que só aparece depois de uma chuva leve durante a madrugada. As pedras da calçada ainda guardavam umidade, frias sob as patas de Caramelo. Ela caminhava devagar, o corpo magro em alerta constante, enquanto o filhote tentava acompanhar seus passos curtos e inseguros. O estômago roncava, e não era só o dela. O pequeno tropeçava de vez em quando, soltando um gemido baixo, quase como se pedisse desculpa por estar cansado. Caramelo conhecia aquela rua. Já havia passado por ali outras vezes, sempre pela manhã, quando os cheiros eram mais fortes. Café recém-passado, pão quente, manteiga derretendo. O problema era que os mesmos cheiros que prometiam alimento também traziam rejeição. Portas que se fechavam rápido demais. Pessoas que atravessavam a rua. Vassouras batendo no chão para espantar o que ninguém queria ver. Ela parou em frente à padaria. Não ousou entrar. Nunca entrava. Ficava alguns metros afastada, perto do poste onde o vento trazia restos de papel e folhas secas. Seus olhos atentos observavam tudo. Aprenderá, com o tempo, que cada movimento humano podia significar perigo ou indiferença. O filhote sentou ao seu lado e tentou lamber uma migalha imaginária do chão. O padeiro apareceu à porta, enxugando as mãos no avental. Olhou rápido, franziu a testa e virou o rosto. Duas mulheres saíram com sacolas de pão, conversando sobre a missa do domingo. Uma delas percebeu os cães, apertou a bolsa contra o peito e acelerou o passo. A outra balançou a cabeça, murmurando algo que Caramelo não entendia, mas sentia no tom. Ela se aproximou um pouco mais. O risco era grande, mas a fome falava mais alto. Deitou o corpo sobre o filhote, protegendo do frio que ainda subia do chão. O barulho da rua aumentava. Um ônibus passou, fazendo o chão vibrar. O filhote se assustou e tentou se esconder debaixo do peito da mãe. Caramelo fechou os olhos por um instante. Não era fraqueza. Era cansaço. As noites tinham sido longas demais. Dormir pouco, acordar com qualquer som, mudar de lugar sempre que alguém reclamava. Ela lembrava vagamente de um tempo em que havia menos medo, mas não conseguia definir quando aquilo tinha sido. Só sabia que agora tudo girava em torno de manter o filhote vivo, alimentado, perto. Um cheiro diferente cortou o ar. Frango. Não cru, não velho. Frango assado, ainda quente. Caramelo abriu os olhos imediatamente. O corpo inteiro ficou tenso, pronto para fugir ou avançar. O filhote também percebeu, levantando as orelhas tortas. Passos se aproximaram. Lentos. Firmes. Não eram os passos apressados de quem quer se livrar de um problema. Eram passos de quem tem tempo. Um homem parou a alguns metros. Caramelo não rosnou, mas mostrou os dentes discretamente, aviso silencioso de que não daria o filhote sem lutar. O homem se abaixou com dificuldade. Seus joelhos estalaram, e ele apoiou uma mão no banco de concreto da calçada. Usava roupa simples, sapatos gastos, e segurava um embrulho de papel amassado. O cheiro ficou mais forte quando ele abriu um pouco o papel e, sem dizer uma palavra, jogou o conteúdo no chão, afastando a mão devagar. Caramelo não se mexeu. Não de imediato. Aquilo nunca acontecia assim. Normalmente,
Quando algo era jogado, vinha junto com gritos, gestos bruscos ou risadas cruéis. Mas aquele homem apenas se levantou com calma, ajeitou o chapéu e ficou parado, olhando para o outro lado da rua, como se nada estivesse acontecendo. O filhote deu um passo à frente, impulsivo. Caramelo puxou com a pata, firme. Esperou. O cheiro era real. O frango estava ali, em pedaços, sem tempero forte, sem sinais de perigo. O homem não se mexia. Depois de longos segundos, Caramelo avançou. Pegou um pedaço rapidamente e recuou, colocando-o entre as patas. Dividiu com o filhote, empurrando a comida para ele primeiro. Sempre ele. O pequeno comeu com avidez, sujando o focinho, enquanto Caramelo mastigava devagar, os olhos ainda atentos ao redor. O homem respirou fundo, como quem segura uma emoção antiga. Não tentou tocar, não falou, não sorriu. Apenas observou. Depois de alguns instantes, virou-se e entrou na padaria. Caramelo terminou de comer. O estômago agradeceu, mas a desconfiança permaneceu. Ainda assim, algo tinha mudado. Um fio invisível parecia ter se estendido naquele pedaço de calçada. O restante da manhã passou com menos rejeição e mais silêncio. Algumas pessoas notaram os cães, cochicharam, mas ninguém os expulsou. Talvez porque estavam quietos. Talvez porque o gesto simples do homem tivesse alterado o clima do lugar. Quando o sol subiu mais alto, Caramelo levou o filhote até a praça próxima. Um espaço antigo, com árvores grandes, bancos de madeira e uma fonte que raramente funcionava. O chão ali era mais macio, coberto de terra e folhas secas. Ela escolheu um canto atrás de um arbusto e deitou, permitindo que o filhote dormisse encostado em sua barriga. Enquanto o pequeno dormia, Caramelo permaneceu acordada. O corpo descansava, mas a mente não. Pensava no cheiro do frango, na ausência de ameaça, na maneira como o homem não a encarou diretamente. Algo incomum. Algo que não combinava com tudo o que ela aprenderá sobre humanos. O vento trouxe o som distante do sino da igreja marcando o meio-dia. Caramelo fechou os olhos por um instante mais longo. Não era confiança. Era necessidade. À tarde, o movimento na praça aumentou. Crianças passaram correndo, uma senhora sentou-se em um banco próximo para tricotar, 2 homens discutiam futebol. O filhote acordou assustado, mas logo se acalmou quando Caramelo encostou o focinho em sua cabeça. Mais tarde, o mesmo homem da manhã apareceu na praça. Caminhava devagar, com um saco pequeno nas mãos. Parou perto do banco, sentou-se e ficou ali, ouvindo o rádio portátil que carregava. A voz do locutor falava de receitas antigas e do calor que estava por vir. Caramelo observou de longe. Ele não se aproximou. Não jogou nada dessa vez. Apenas esteve ali. A presença constante, sem exigência, sem ameaça. Quando o sol começou a descer, pintando o céu de laranja e rosa, Caramelo decidiu mudar de lugar. Levantou-se, empurrou o filhote com o focinho e caminhou até um ponto mais afastado da praça, onde costumava passar a noite. Antes de virar a esquina, olhou uma última vez para o banco. O homem ainda estava lá. Nada foi resolvido naquele dia. A fome apenas silenciada por algumas horas. O medo ainda presente. Mas algo tinha começado. Um pequeno desvio na rotina dura das ruas. Um gesto simples que não prometia nada, mas também não exigia. Caramelo deitou-se novamente, encolhendo o corpo em torno do filhote. O cheiro da cidade mudou com a chegada da noite. E, pela primeira vez em muito tempo, o sono veio sem sobressaltos imediatos. Os dias seguintes começaram a se organizar em torno de pequenos rituais, quase imperceptíveis para quem passava apressado pela praça, mas essenciais para Caramelo. O amanhecer sempre vinha com o mesmo frio leve no ar, o mesmo cheiro de terra úmida misturado ao de pão recém-assado que se espalhava pelas ruas próximas. Caramelo acordava antes do filhote, observava o movimento à distância e só depois permitia que ele se levantasse. O cuidado era constante, silencioso, feito de gestos simples como lamber a orelha do pequeno para despertá-lo ou empurrá-lo suavemente para longe de qualquer barulho estranho. A lembrança do homem da padaria permanecia viva. Não como confiança, mas como possibilidade. Caramelo não entendia intenções humanas, apenas padrões. E aquele padrão era diferente. Nos dias que seguiram, ela voltou ao mesmo lugar, sempre mantendo distância suficiente para fugir se algo mudasse.
O filhote, mais curioso e menos marcado pelas experiências duras, puxava a mãe na direção da rua, atraído pelos sons e cheiros. Na terceira manhã, o homem apareceu novamente. Vestia as mesmas roupas simples e caminhava com a mesma lentidão. Carregava um pequeno saco de papel dobrado com cuidado. Sentou-se no banco da praça, abriu o rádio portátil e deixou que a voz conhecida do locutor preenchesse o espaço. Depois de alguns minutos, levantou-se com esforço e caminhou até um ponto próximo da lixeira. Deixou algo no chão, afastou-se alguns passos e voltou a sentar. Caramelo observou tudo com atenção. O saco de papel estava ali, imóvel. O vento trouxe o cheiro de comida simples, arroz e um pouco de frango desfiado. Ela esperou. O homem não olhava diretamente para eles. Apenas fingia estar interessado no rádio, ajustando o volume de vez em quando. O filhote deu um passo à frente, ansioso. Caramelo hesitou, depois avançou junto, mantendo o corpo entre o pequeno e qualquer possível ameaça. Aproximou-se, cheirou o saco e confirmou que não havia perigo. Comeu pouco. Empurrou o restante para o filhote, que devorou com alegria silenciosa. O gesto se repetiu ao longo da semana. Sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma calma. A coincidência daquela rotina se explicava pela vida organizada do homem, que seguia horários fixos desde que se aposentara. Para Caramelo, aquela previsibilidade começou a diminuir o peso da vigilância constante, ainda que o alerta jamais desaparecesse por completo. Enquanto isso, a praça mudava. As folhas das árvores começaram a amarelar, anunciando a chegada de dias mais frios. As pessoas passaram a usar casacos, e o movimento diminuiu nas primeiras horas da manhã. O banco onde o homem se sentava ganhou uma pequena sombra diferente, projetada pelo sol mais baixo. Foi nesse período que Dona Alzira começou a reparar mais atentamente na presença dos cães. Ela atravessava a praça todos os dias para cuidar das plantas do jardim comunitário. Gostava de ordem, de tudo no lugar certo. Ao ver Caramelo e o filhote sempre no mesmo canto, sentiu um incômodo crescer. Não era ódio. Era medo de que aquilo se tornasse permanente. Certa manhã, enquanto regava as plantas, comentou em voz alta com outra senhora sobre o cheiro e sobre o risco de sujeira. Caramelo não entendia as palavras, mas reconhecia o tom. O corpo enrijeceu, e ela puxou o filhote para mais perto de si. O homem ouviu o comentário, abaixou o rádio e permaneceu em silêncio, olhando para o chão. No mesmo dia, ele decidiu mudar ligeiramente sua rotina. Em vez de deixar a comida perto da lixeira, passou a colocá-la mais próxima do banco, em um ponto menos visível. Aquela escolha teve um custo. Caramelo precisou se aproximar mais das pessoas para alcançar o alimento. O medo voltou com força. O coração acelerado, as orelhas baixas, o olhar atento a qualquer movimento brusco. Ela superou o obstáculo com esforço visível. Avançava um pouco, recuava, avançava novamente. O filhote tremia, mas seguia a mãe. Quando finalmente chegaram até o alimento, o alívio veio acompanhado de tensão. Comer naquele espaço exigia coragem, e cada refeição tinha um preço emocional. Com o passar dos dias, o filhote começou a mostrar mais energia. Corria pequenas distâncias, brincava com folhas secas, tentava morder o próprio rabo. Caramelo observava com atenção e uma alegria contida. O progresso do pequeno era a maior recompensa que ela podia imaginar, mesmo que isso significasse se expor mais ao ambiente humano. O homem passou a notar essas mudanças. Um dia, levou consigo uma pequena tigela de plástico azul, guardada dentro da mochila. Colocou água fresca perto do banco, afastou-se e sentou novamente. Aquela tigela não era um objeto comum para Caramelo. Ela cheirou com cuidado, testou com a língua, sentiu o frescor. Bebeu pouco, sempre atenta. A presença da água teve consequências claras. O filhote passou a beber com mais frequência, e a energia aumentou ainda mais. Mas a tigela também chamou a atenção de outras pessoas. Um rapaz que atravessava a praça parou, observou a cena e comentou algo com um amigo. A notícia da presença constante dos cães começou a circular. Na feira livre da quarta-feira, o assunto surgiu entre uma barraca e outra. Algumas pessoas reclamavam, outras demonstravam pena. Dona Alzira, ao ouvir comentários exagerados, começou a questionar a própria postura. A solidão pesava em seus dias, e ver o homem sempre sozinho no banco, acompanhado apenas do rádio, despertou uma identificação inesperada. Certa tarde,
Ela se aproximou dele. Comentou sobre o clima, sobre as plantas, sobre como a praça parecia diferente. O homem respondeu com poucas palavras, mas com educação. A conversa foi breve, mas abriu um espaço novo. Caramelo observava de longe, sem compreender, apenas sentindo que algo estava mudando no ar. Naquela mesma semana, uma frente fria chegou ao bairro. As noites ficaram mais longas e geladas. O banco da praça já não oferecia proteção suficiente. Caramelo procurou outros cantos, mas o vento encontrava frestas em todos eles. O filhote começou a tremer durante a madrugada, encolhendo-se cada vez mais. Ao amanhecer, o homem percebeu o estado dos dois. Trouxe um pano velho, dobrado com cuidado. Colocou no chão, perto do arbusto onde Caramelo costumava se esconder, e afastou-se. O pano tinha cheiro de sabão simples e um pouco de poeira antiga. Caramelo hesitou por muito tempo antes de permitir que o filhote se deitasse sobre ele. Aceitar aquele pano foi um dos maiores conflitos internos que Caramelo enfrentou até então. Significava admitir uma dependência, ainda que mínima. O custo foi a inquietação que não a deixou dormir profundamente naquela noite. A recompensa veio na forma do filhote aquecido, respirando tranquilo, sem tremores. Com o passar dos dias, o pano tornou-se parte do território deles. O homem nunca tentou tocá-los. Nunca invadiu o espaço. Apenas mantinha a rotina. Essa consistência criou uma conexão silenciosa, construída não por palavras, mas por presença. Dona Alzira, observando de longe, começou a levar restos de comida vegetal para o jardim e deixava perto, fingindo que era descuido. Não fazia isso pelos cães, dizia a si mesma, mas pelas plantas. Ainda assim, Caramelo percebeu a mudança. O ambiente já não parecia tão hostil. O capítulo daquele período se encerrou sem grandes eventos visíveis, mas com transformações profundas. Caramelo continuava alerta, desconfiada, mas menos sozinha. O filhote crescia, mais forte a cada dia. A praça, antes apenas um espaço de passagem, começava a se tornar um ponto de permanência. Nada estava garantido. Qualquer mudança poderia desfazer aquele equilíbrio frágil. Mas, pela primeira vez, Caramelo permitiu-se fechar os olhos por alguns minutos a mais durante a tarde, sentindo o sol fraco aquecer o pelo e ouvindo ao fundo a voz distante do rádio. O inverno se instalou de vez no bairro, trazendo manhãs mais silenciosas e tardes curtas. A praça parecia encolher sob o céu nublado, e o movimento diminuía conforme o frio afastava as pessoas. Caramelo sentia a mudança no ar antes mesmo de perceber nos próprios ossos. O vento cortava mais forte, carregando o cheiro de folhas úmidas e terra revolvida. O filhote, agora um pouco maior, já conseguia caminhar com mais firmeza, mas ainda buscava o calor do corpo da mãe sempre que a temperatura caía. A rotina construída nos últimos dias se mantinha. O homem chegava no mesmo horário, sentava no banco, ajustava o rádio e deixava algo simples por perto. Às vezes comida, às vezes apenas água. A previsibilidade desse gesto se tornará um dos pilares da sobrevivência de Caramelo. Ainda assim, ela nunca relaxava por completo. Cada som novo era analisado, cada sombra observada. Com o frio, novas dificuldades surgiram. A comida parecia mais escassa, pois menos pessoas circulavam pela padaria e pela feira. O homem, percebendo isso, passou a levar porções um pouco maiores, mas nem sempre conseguia manter a constância. Havia dias em que ele se atrasava ou não aparecia. Nessas ocasiões, Caramelo precisava voltar a procurar restos, revirando cantos esquecidos da praça e arredores. Um desses dias foi particularmente difícil. A madrugada havia sido longa, com vento forte e garoa fina. O pano deixado pelo homem estava úmido, e o filhote acordou inquieto, com o corpo encolhido. Caramelo passou horas procurando algo para comer, percorrendo ruas paralelas, aproximando-se de lixeiras que costumava evitar. Encontrou pouco. Algumas migalhas duras, um pedaço de pão seco. O suficiente apenas para dividir e seguir em frente. Quando retornou à praça, o homem não estava lá. O banco permanecia vazio, e o rádio silencioso parecia estranho naquele cenário. O filhote choramingou baixinho. Caramelo deitou ao lado dele, tentando transmitir segurança, mas o próprio estômago apertado denunciava a dificuldade. Foi nesse momento que Dona Alzira apareceu, envolta em um casaco grosso, carregando uma sacola com ferramentas de jardinagem. Ao ver os cães encolhidos, parou por um instante.
O olhar rígido suavizou-se. Sem se aproximar demais, deixou cair perto do arbusto um pedaço de pão embebido em caldo ralo. Fingiu ajeitar a terra ao redor de uma planta e seguiu seu caminho. Caramelo observou desconfiada, mas reconheceu o gesto. A preparação para aquilo vinha de pequenas mudanças anteriores, do silêncio nas reclamações, da aproximação gradual. Aceitar aquele alimento foi outro teste interno. Ela cheirou com cuidado, experimentou um pedaço pequeno e, percebendo que não havia perigo, permitiu que o filhote comesse. O homem apareceu apenas no fim da tarde. Caminhava mais devagar que o habitual, apoiando-se um pouco mais no banco ao sentar. O rosto mostrava cansaço, e os olhos demoraram a encontrar os cães. Ao vê-los, suspirou aliviado. Tirou da mochila uma pequena embalagem com restos de comida simples e colocou no chão, mais próximo do arbusto do que de costume. Caramelo sentiu algo diferente naquele gesto. Não era só rotina. Havia preocupação. A conexão silenciosa se aprofundava, ainda que nenhum dos dois tivesse plena consciência disso. Nos dias seguintes, o frio apertou ainda mais. A igreja do bairro passou a recolher doações de cobertores usados, empilhados perto da entrada. O cheiro de tecido guardado misturava-se ao incenso das missas. O homem, após uma dessas celebrações, saiu com um cobertor fino dobrado nos braços. Caminhou até a praça e deixou o cobertor junto ao pano antigo, formando uma camada dupla de proteção. Esse ato teve consequências imediatas. O filhote passou a dormir melhor, sem tremores constantes. Caramelo, embora ainda vigilante, conseguiu descansar mais profundamente. O custo, no entanto, foi emocional. A dependência daquele abrigo improvisado aumentava, e com ela o medo de perder tudo de uma vez. Enquanto isso, o bairro começava a comentar mais abertamente sobre os cães. Algumas pessoas demonstravam incômodo, outras curiosidade. Um grupo de senhoras que frequentava a praça à tarde passou a observar Caramelo com mais atenção, comentando sobre a coragem da mãe em proteger o filhote. Essas conversas chegavam aos ouvidos da associação de moradores, criando um clima de debate silencioso. Dona Alzira, sentindo-se dividida, começou a defender discretamente a permanência dos cães. Não fazia discursos, mas desviava reclamações, mudava de assunto, ressaltava que a praça parecia mais viva. Sua motivação vinha da própria solidão, da sensação de utilidade que encontrara ao cuidar não só das plantas, mas também daquele pequeno equilíbrio social. Caramelo percebeu a mudança no comportamento das pessoas. Menos passos apressados, menos gestos bruscos. Ainda havia olhares desconfiados, mas também surgiam olhares curiosos, até gentis. O filhote, mais confiante, arriscava pequenas explorações, sempre retornando rápido ao lado da mãe. Um acontecimento marcou aquele período. Em uma manhã especialmente fria, o filhote escorregou ao tentar subir no banco onde o homem se sentava. O barulho seco chamou a atenção. Caramelo correu imediatamente, o coração acelerado. O pequeno levantou-se rápido, sem maiores problemas, mas o susto foi grande. O homem levantou-se com dificuldade, estendeu a mão instintivamente, depois recolheu o gesto ao perceber a tensão de Caramelo. Esse quase contato foi importante. Mostrou limites. O homem respeitou, mantendo distância. Caramelo, por sua vez, percebeu que o gesto não tinha ameaça. A preparação vinha da convivência respeitosa anterior, e a consequência foi um ajuste silencioso na relação, com ambos mais atentos aos sinais do outro. O inverno avançou, trazendo dias cinzentos e noites longas. A praça ganhou um aspecto mais vazio, com árvores despidas e bancos frios. Caramelo sentia o peso do tempo, mas também notava o crescimento do filhote, agora mais resistente, mais atento ao mundo. Certa tarde, um grupo de voluntários apareceu na praça para anunciar uma futura feira comunitária. Falavam de adoção responsável, de cuidados básicos, de apoio aos animais do bairro. O som das vozes, o movimento repentino, assustaram Caramelo. Ela recuou imediatamente, puxando o filhote para trás do arbusto. O homem observou a reação e permaneceu quieto, não tentando acalmar ou interferir. Sabia, intuitivamente, que o espaço precisava ser respeitado. A presença dos voluntários, no entanto, plantou uma semente de mudança no ambiente. Cartazes foram colados em postes, e as conversas se intensificaram. Caramelo passou os dias seguintes mais alerta que nunca. O medo de perder o pouco que havia conquistado era grande.
Cada novo rosto era um potencial risco. O filhote sentia essa tensão e tornava-se mais dependente, permanecendo sempre colado à mãe. O homem, percebendo isso, reduziu movimentos, manteve a rotina ainda mais previsível. O rádio sempre no mesmo volume, a comida no mesmo horário, o banco como ponto fixo. Essa consistência ajudou Caramelo a atravessar aquele período sem grandes rupturas. Ao final daquele mês, uma pequena vitória se consolidou. A Associação de Moradores decidiu, após discussões internas, permitir que os cães permanecessem na praça enquanto não houvesse reclamações graves. A decisão não foi anunciada oficialmente, mas o clima mudou. Menos pressão, menos olhares hostis. Caramelo não compreendia decisões humanas, mas sentia o efeito delas. O ar parecia menos pesado. O espaço mais seguro. Ainda havia desafios pela frente, mas o inverno, que começara como ameaça, tornará-se também um período de fortalecimento. Naquela noite, sob o cobertor fino e o pano antigo, Caramelo permitiu-se algo raro. Deitou-se de lado, expondo o flanco ao filhote, um gesto de confiança profunda. O pequeno se aninhou, respirando tranquilo. O vento soprava lá fora, mas ali, naquele canto da praça, havia um calor construído com esforço, respeito e pequenas escolhas diárias. A transição do inverno para a primavera trouxe mudanças sutis, mas constantes, que Caramelo percebia antes de qualquer outro sinal visível. O ar começou a perder o peso do frio, e o vento já não cortava com tanta dureza. Pela manhã, o sol demorava menos para aquecer o chão da praça, e o cheiro de flores tímidas misturava-se ao da terra ainda úmida. As árvores, antes quase nuas, mostravam pequenos brotos verdes, anunciando um novo ciclo. Caramelo observava essas transformações com atenção silenciosa. Cada mudança no ambiente exigia adaptação. O filhote, agora mais forte e curioso, reagia com entusiasmo. Corria atrás de insetos, latia baixo para sombras em movimento e explorava limites que antes não ousava cruzar. Isso criava um novo desafio para Caramelo. Proteger já não significava apenas esconder, mas também ensinar quando avançar e quando recuar. A rotina com o homem seguia firme. Ele continuava chegando no mesmo horário, sentando no banco, ligando o rádio e oferecendo alimento de forma discreta. No entanto, algo nele também começava a mudar. Com a chegada dos dias mais claros, seu semblante parecia menos pesado. Às vezes, murmurava comentários sobre o clima, sobre as flores que começavam a surgir, mesmo sabendo que Caramelo não entendia as palavras. O tom, porém, era percebido. Em uma manhã específica, o homem levou algo diferente. Um recipiente raso, improvisado a partir de um pote reaproveitado, com água limpa e fresca. Colocou-o próximo ao banco e afastou-se. Caramelo reconheceu o objeto como extensão da tigela azul, já familiar. Bebeu com mais confiança, permitindo que o filhote também bebesse sem pressa. A consequência foi imediata. O pequeno passou a brincar mais, demonstrando vitalidade, mas isso também exigia mais vigilância. O aumento da energia do filhote trouxe obstáculos claros. Ele começou a se afastar demais, explorando a área próxima à rua. Em 2 ocasiões, Caramelo precisou correr atrás dele, o coração acelerado, sentindo o risco crescer. Cada vez que isso acontecia, ela reforçava o contato, empurrando com o focinho, usando o corpo para bloquear caminhos perigosos. O custo era o cansaço constante, o alerta permanente. Enquanto isso, Dona Alzira se tornava a presença mais frequente nas proximidades. Não se aproximava diretamente, mas observava. Levava água para as plantas, varria folhas secas e, às vezes, deixava restos de legumes cozidos perto do arbusto. Sua motivação era mista. Parte vinha da compaixão crescente, parte da sensação de responsabilidade que assumirá sem perceber. A praça parecia diferente desde que os cães passaram a fazer parte dela, e isso mexia com suas certezas antigas. O bairro começava a mudar de postura. Algumas pessoas passaram a cumprimentar o homem ao vê-lo no banco. Pequenas conversas surgiam, rápidas, sobre o tempo, sobre o movimento da feira que voltaria a crescer com a primavera. Essas interações, ainda superficiais, quebravam o isolamento que o acompanhará por tanto tempo. Caramelo percebia os efeitos indiretos dessas mudanças. Menos tensão no ar, menos passos apressados. O filhote sentia isso também e se permitia brincar mais livremente. No entanto, a tranquilidade aparente trouxe uma reviravolta silenciosa. Com mais pessoas circulando,
surgiram também novas opiniões. Nem todas favoráveis. Em uma tarde movimentada, um homem desconhecido parou perto da praça e comentou em voz alta sobre a presença dos cães. O tom era de incômodo. Algumas pessoas concordaram, outras ignoraram. Caramelo, ao ouvir o tom elevado, recolheu-se imediatamente, puxando o filhote para o abrigo. O corpo enrijeceu, pronto para fugir se necessário. O homem do banco ouviu o comentário e permaneceu em silêncio, mas sua postura mudou. Sentou-se mais ereto, desligou o rádio por um momento e observou ao redor. Aquela situação trouxe à tona um obstáculo que ele temia. A possibilidade de conflito. A consequência foi uma mudança estratégica. A partir daquele dia, passou a ser ainda mais discreto, reduzindo a quantidade de comida deixada visivelmente e escolhendo horários com menos movimento. Essa adaptação teve um custo para Caramelo. Em alguns dias, a comida demorava mais a aparecer, e ela precisava voltar a procurar restos pela praça. O esforço era visível. Caminhava mais. Investigava cantos esquecidos, aproximava-se de locais que evitava antes. Cada pequena vitória, como encontrar um pedaço de pão ou um resto de comida, vinha acompanhada de desgaste físico e emocional. Ao mesmo tempo, uma subtrama se desenvolvia. A igreja do bairro começou a organizar encontros semanais para discutir melhorias comunitárias. Entre os assuntos, surgia a questão dos animais da praça. Dona Alzira participou de algumas conversas, defendendo uma abordagem mais cuidadosa. Sua fala não era firme, mas constante. Isso começou a influenciar outras pessoas, especialmente mulheres mais velhas, que viam nos cães um reflexo de abandono e resistência. Caramelo não compreendia essas discussões, mas sentia os efeitos. Em uma manhã, encontrou um pedaço de pano limpo dobrado perto do abrigo. Em outra, uma pequena quantidade de ração misturada a restos de comida. Essas ações não surgiam do nada. Eram frutos de conversas, de mudanças de percepção, de decisões tomadas longe do alcance dela. O filhote, agora confiante, começou a imitar comportamentos da mãe. Observava com atenção antes de se aproximar de algo novo, recuava quando percebia tensão. Esse aprendizado gradual era uma vitória importante para Caramelo. Ver o pequeno desenvolver cautela e inteligência prática diminuía um pouco o peso de sua responsabilidade. Em um fim de tarde, enquanto o sol dourava a praça, o filhote se aproximou do banco onde o homem estava sentado. Parou a uma distância segura e sentou. Não pediu, não avançou. Apenas observou. Caramelo ficou imóvel, avaliando. O homem percebeu, sorriu discretamente e não se mexeu. Aquela cena simples teve um impacto profundo. Era a primeira vez que o filhote demonstrava curiosidade sem medo excessivo. A consequência foi emocional. Caramelo sentiu um misto de orgulho e receio. O mundo começava a se abrir para o filhote, e isso significava que, em algum momento, ela teria que permitir que ele interagisse mais. O conflito interno se intensificava. Proteger demais poderia limitar. Soltar demais poderia colocar em risco. Com a chegada definitiva da primavera, a praça ganhou cores. Flores surgiram nos canteiros, crianças voltaram a brincar, bancos ficaram ocupados por mais tempo. O ambiente se tornava mais vivo, mas também mais imprevisível. Caramelo ajustava sua rotina diariamente, escolhendo horários mais tranquilos, posicionando-se estrategicamente para observar tudo. O homem continuava sendo um ponto fixo naquele cenário em transformação. Sua presença constante oferecia uma âncora invisível. Ele também enfrentava obstáculos internos. O apego crescente trazia medo. Medo de se envolver demais, de criar expectativas, de sofrer uma ausência simbólica. Ainda assim, continuava. Cada gesto calculado, cada escolha consciente. Ao final daquele período, uma mudança importante se consolidou. A praça já não era apenas um espaço de sobrevivência. Tornará-se um território compartilhado, com regras não escritas, mas respeitadas por muitos. Caramelo, embora ainda desconfiada, reconhecia os limites e as possibilidades daquele lugar. Naquela noite, o céu estava limpo, salpicado de estrelas. O ar trazia cheiro de flores e de comida distante. Caramelo deitou-se ao lado do filhote, sentindo o corpo dele aquecido e forte. O mundo ainda era incerto, cheio de desafios. Mas havia algo novo. Um senso de pertencimento frágil, conquistado com esforço, vigilância e pequenas concessões.
O início do verão trouxe mudanças visíveis e sensíveis na praça. O calor aumentava progressivamente, tornando o chão de pedra mais quente sob as patas de Caramelo e fazendo com que o filhote procurasse sombra a cada poucos passos. O cheiro da grama cortada se misturava ao aroma das flores e ao leve perfume de frutas maduras nas barracas da feira próxima. Para Caramelo, cada detalhe significava atenção redobrada. O ambiente se tornava mais vivo, mais movimentado e, portanto, mais cheio de riscos invisíveis. O filhote agora estava mais independente. Corria, brincava e se afastava de forma controlada, mas ainda precisava da supervisão constante da mãe. Caramelo sentia que a confiança dele crescia mais rápido do que o equilíbrio do próprio corpo dela permitia. Cada passo dele longe dela era um pequeno teste. Ela observava, avaliava e apenas intervinha quando via perigo real. Esse crescimento gradual da autonomia do pequeno era um triunfo silencioso, mas também um alerta constante. A vulnerabilidade deles aumentava com a liberdade conquistada. O homem continuava sua rotina diária. Sempre no mesmo horário, sentado no banco da praça, ajustando o rádio e deixando comida ou água perto do arbusto. Mas uma mudança significativa aconteceu naquele período. Ele trouxe uma pequena caixa de remédios e vitaminas. Não entendia plenamente o que fazia por Caramelo e pelo filhote, mas tinha a sensação de que poderiam precisar de um cuidado extra. Caramelo observou com cautela o novo objeto. Não se aproximou de imediato. Cheirou à distância, avaliou, depois permitiu que o filhote ingerisse uma pequena quantidade do conteúdo seguro, já misturada à comida. A primavera avançando para o verão trouxe também encontros inesperados. Uma tarde, enquanto o sol queimava forte, uma menina aproximou-se da praça com cuidado. Observava os cães de longe, escondendo a mão atrás das costas. Caramelo percebeu imediatamente a presença e se colocou entre o filhote e o possível intruso. A menina hesitou, tirou um pedaço de pão do bolso e o colocou cuidadosamente no chão. Recostou-se em um banco próximo, esperando uma reação. Caramelo avaliou, cheirou, deu sinal para o filhote avançar primeiro. Ele aceitou o alimento, e a menina sorriu discretamente antes de se afastar. A reação criou uma reviravolta pequena, mas significativa. Caramelo percebeu que nem todos os humanos traziam risco, alguns podiam ser aliados inesperados. O ambiente humano, porém, continuava imprevisível. Um grupo de trabalhadores passou a ocupar parte da praça para fazer reparos na calçada e no canteiro central. O barulho das ferramentas, o cheiro de cimento fresco e a movimentação constante trouxeram tensão. Caramelo teve que se ajustar rapidamente, criando novos esconderijos temporários e ensinando ao filhote os caminhos seguros. Cada ação era medida e meticulosa. O calor do verão somado ao estresse aumentava o esforço físico e emocional de ambos. O homem percebeu que a presença de tantos estranhos exigia maior cuidado. Começou a colocar a comida em pontos menos visíveis, mas de fácil acesso para os cães. A consequência foi imediata. O filhote teve que aprender a confiar ainda mais em Caramelo para localizar o alimento. O exercício diário fortalecia a relação entre mãe e filho, tornando-os mais coordenados, atentos e resilientes. Dona Alzira, por sua vez, começou a se aproximar de maneira mais direta. Levava pequenas quantidades de frutas e vegetais frescos, deixava água em recipientes improvisados e falava em tom baixo com Caramelo, tentando transmitir segurança. O gesto humano. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Ainda que simples, trouxe outra reviravolta média. Caramelo começou a perceber que podia haver múltiplos aliados, pessoas que respeitavam o espaço deles e compreendiam a importância da convivência sem invasão. Com o aumento da movimentação na praça, surgiram novos obstáculos. Crianças brincando, bicicletas passando, cachorros de outros bairros, todos elementos que exigiam vigilância constante. Caramelo teve que lidar com disputas territoriais silenciosas, afastando outros cães com rosnados e movimentos de corpo precisos. O filhote observava, aprendendo cada gesto, cada sinal, cada estratégia de defesa sem conflito direto. Uma manhã, o homem trouxe algo inesperado. Uma caixa com pequenos objetos coloridos, brinquedos improvisados para distrair o filhote. Caramelo observou a troca de rotina. O gesto não era apenas cuidado, mas também um sinal de confiança crescente, de que ele desejava a permanência deles na praça com conforto.
A consequência emocional foi significativa. Caramelo percebeu que existia um espaço de segurança mais amplo, que ia além do alimento e da água. A relação com o homem se tornava mais sólida, construída com paciência e atenção aos detalhes. A primavera avançando para o verão também trouxe uma reviravolta maior. Um dia, um casal de turistas passou pela praça, observou Caramelo e o filhote e comentou com entusiasmo. Tiraram fotos discretas e conversaram com o homem, que explicou a situação dos cães de forma breve. A notícia começou a se espalhar de forma orgânica. Mais pessoas passaram a olhar com curiosidade, algumas com simpatia, outras apenas observando. Esse aumento da atenção trouxe consequências ambivalentes. Havia mais reconhecimento e apoio potencial, mas também mais olhares que poderiam trazer tensão. Caramelo precisava adaptar a vigilância sem perder a rotina já estabelecida. No mesmo período, o filhote começou a demonstrar habilidades inesperadas. Conseguia identificar comida escondida, saltar pequenos obstáculos e antecipar movimentos de pessoas e animais. Caramelo percebeu que o crescimento dele era mais rápido do que imaginara. Cada conquista do pequeno exigia uma nova forma de cuidado, uma atenção maior aos perigos invisíveis, e a mãe sentiu uma mistura de orgulho e apreensão constante. A relação entre Caramelo e o homem atingiu outro nível naquele verão. Ele passou a trazer pequenas mudanças no ambiente, como panos limpos para deitar, comida em recipientes separados para cada cão, e água fresca em maior quantidade. A consistência de seus gestos criou uma sensação de rotina confiável. O filhote começou a se aproximar do banco sem medo, observando o homem com curiosidade. Caramelo, ainda vigilante, começou a permitir pequenas interações visuais e sonoras. Essa adaptação trouxe uma reviravolta média importante. No final do capítulo, a praça estava repleta do calor do verão, cores vivas e cheiros intensos. Caramelo deitou-se ao lado do filhote, respirando o ar quente, sentindo o corpo pequeno encostado no seu. O esforço constante dos últimos meses começava a dar frutos. Cada obstáculo superado, cada pequena vitória, cada ajuste de rotina construía uma rede de segurança emocional e física. O calor não apenas trouxe desconforto físico, mas também um aumento da vitalidade, do entusiasmo e da percepção de pertencimento naquele espaço. O verão avançava para seu auge, trazendo dias longos e ensolarados que aqueciam não apenas o chão da praça, mas também o ar em movimento. O calor intenso exigia adaptações constantes de Caramelo e do filhote, que agora já era capaz de correr longas distâncias, explorar cantos da praça e, ocasionalmente, afastar-se do abrigo improvisado por curiosidade. Cada passo mais ousado do pequeno exigia a vigilância redobrada da mãe, que sentia a tensão pulsando no corpo cada vez que o filhote se aventurava perto das pessoas ou das bicicletas que cruzavam a área. O calor, embora reconfortante em alguns momentos, aumentava a vulnerabilidade deles. O homem mantinha a rotina diária, mas passou a perceber a necessidade de pequenos ajustes. A comida e a água precisavam ser colocadas em pontos mais frescos, à sombra, para que os cães pudessem se alimentar sem se queimar com o calor do sol sobre o concreto. Ele também trouxe um ventilador portátil improvisado, movido manualmente, para refrescar o abrigo improvisado com o pano e o cobertor fino. Caramelo observava os movimentos com cautela, cheirando cada objeto antes de permitir que o filhote se aproximasse. A preparação para aceitar mudanças vinha de semanas de confiança construída, e cada gesto do homem tinha consequências claras: conforto, segurança, mas também maior dependência. Dona Alzira intensificou sua presença na praça. Passava mais tempo cuidando do jardim, trazendo água, limpando folhas secas e pequenos detritos. Em algumas ocasiões, ela deixava frutas frescas e vegetais próximos ao abrigo dos cães. Sua motivação era dupla: carinho pelos animais e a sensação de propósito que encontrava ao se dedicar a eles. O impacto de sua atenção era imediato. Caramelo percebeu a diferença no ambiente: menos desconfiança, menos pressa das pessoas que cruzavam a praça, menos barulho excessivo. A presença dela funcionava como um sinal silencioso de proteção indireta. O filhote continuava a crescer com rapidez surpreendente. Já não precisava se apoiar tanto na mãe para se locomover, mas ainda buscava orientação nos momentos de tensão. Em uma manhã especialmente quente, uma criança brincava com um brinquedo colorido perto do banco. O barulho chamou a atenção do filhote, que correu em direção ao objeto. Caramelo correu logo atrás, o coração batendo forte, empurrando-o para voltar para a sombra do abrigo. A cena foi um teste de controle, disciplina e aprendizado. O filhote aceitou o comando sem resistência,
e Caramelo sentiu uma mistura de orgulho e alívio. A consequência foi clara: confiança mútua reforçada, compreensão de limites e disciplina adquirida por repetição. O homem trouxe outra novidade durante a semana: uma pequena caixa com pedaços de pano limpo e toalhas absorventes. Ele espalhou pelo abrigo, criando camadas de conforto. Caramelo observou cuidadosamente. A mudança exigiu avaliação do espaço, teste de odores e pequenas intervenções da mãe para posicionar o filhote nos locais mais seguros. Cada novo item trouxe conforto, mas também a necessidade de readaptação do território, reforçando que cada conquista tinha seu preço, esforço físico e vigilância constante. O bairro, por sua vez, começou a mostrar sinais de mudança mais amplos. Pessoas que antes passavam apressadas passaram a observar a rotina da praça. Alguns comentaristas de feira começaram a mencionar os cães como parte do cenário cotidiano. Essa visibilidade trouxe uma reviravolta média. A atenção das pessoas, ainda que indireta, aumentava o risco de perturbações, mas também criava oportunidades de apoio. Caramelo sentia a tensão no ar. Havia curiosidade, mas também gestos de cuidado que antes não existiam. Um evento inesperado ocorreu em uma manhã abafada. Um grupo de cães maiores de outro bairro entrou na praça, chamando atenção imediata. Caramelo avaliou rapidamente a situação. O filhote, mais confiante, quis se aproximar. Ela rosnou baixinho, posicionou-se entre ele e os intrusos, bloqueando seu avanço. O confronto silencioso durou alguns minutos, até que os cães desconhecidos seguiram caminho. A reviravolta foi significativa. Caramelo teve que usar toda a experiência adquirida até aquele momento para proteger o filhote e manter o território seguro. O esforço físico e emocional foi intenso, mas a vitória trouxe reforço do senso de autoridade sobre o abrigo. Nos dias seguintes, a praça tornou-se palco de pequenas descobertas e conexões. Caramelo observava o filhote brincar com folhas secas, perseguir insetos, aprender a identificar pequenas sombras que poderiam indicar perigo. Cada progresso dele era uma vitória, mas também um lembrete do esforço constante necessário. Ela própria precisava manter a vigilância e ajustar sua rotina para lidar com o calor, a presença humana e os pequenos riscos do ambiente. O homem percebeu a evolução dos cães e começou a trazer pequenas diversões. Uma bola improvisada, brinquedos de pano, comida distribuída de forma lúdica. Cada gesto tinha uma consequência emocional importante: confiança reforçada, curiosidade estimulada, interação com o ambiente sem medo excessivo. Caramelo observava, permitindo que o filhote experimentasse, mas mantendo o controle. Cada conquista vinha com custo: maior atenção, risco calculado e desgaste físico. Dona Alzira trouxe uma mudança importante. Convidou um pequeno grupo de vizinhas para conhecer o abrigo improvisado. Conversaram de maneira discreta, observando Caramelo e o filhote. O efeito foi imediato. O espaço da praça começou a se consolidar como ponto seguro. Pessoas passaram a evitar movimentos bruscos, a respeitar o abrigo, a oferecer apoio indireto. Para Caramelo, essa adaptação foi lenta, mas essencial. Ela precisou equilibrar vigilância com confiança, permitindo pequenas aproximações sem perder controle do território. Uma reviravolta maior aconteceu quando o homem levou Caramelo e o filhote para explorar um beco próximo à praça, seguro e protegido, cheio de sombra e vegetação rasteira. O filhote correu, latiu baixo e explorou cada canto. Caramelo, inicialmente desconfiada, percebeu que o espaço oferecia oportunidades de aprendizado e diversão, além de reforçar a proteção do território original. A consequência foi imediata: maior resistência física, socialização controlada e aprendizado prático para o filhote. A praça, com a chegada do verão, tornou-se um microcosmo de convivência entre humanos e animais. Cada gesto, cada rotina, cada ajuste no abrigo tinha repercussões visíveis. Caramelo, embora ainda vigilante, permitiu momentos de descanso prolongados ao lado do filhote, observando o sol refletir nas folhas verdes, ouvindo o burburinho da feira e sentindo o cheiro das frutas maduras. A vitória daquele período foi sutil, mas profunda. O território deles estava consolidado, as relações humanas tornavam-se mais favoráveis e o filhote crescia em segurança e confiança. O capítulo se encerrou com Caramelo deitada ao lado do filhote, sentindo o calor do corpo dele, respirando o ar denso do verão e percebendo, pela primeira vez, que a segurança e a estabilidade poderiam ser conquistadas com paciência, vigilância e pequenas concessões.
O esforço constante, o aprendizado diário e a construção gradual de confiança estavam criando um espaço sólido para a continuidade da vida na praça. O verão estava em seu auge, e a praça transformava-se diariamente sob a luz intensa e os sons vibrantes da cidade. O calor se tornava mais suportável com a sombra das árvores, mas cada detalhe do ambiente exigia atenção constante de Caramelo. O filhote já demonstrava habilidades surpreendentes. Conseguia saltar pequenas pedras, esquivar-se de bicicletas que passavam rapidamente e explorar cantos antes inatingíveis. A cada passo, aprendia mais sobre limites, perigos e oportunidades. Para Caramelo, cada avanço do pequeno representava uma mistura de orgulho e preocupação, pois a liberdade dele aumentava o risco de imprevistos. O homem, atento ao crescimento dos cães, trouxe um novo recurso: pequenas tigelas de cerâmica, resistentes ao calor, para que a água permanecesse fresca por mais tempo. Ele também começou a variar os tipos de comida, alternando entre restos de frutas, legumes cozidos e pequenas porções de ração. Caramelo observava cada gesto, avaliava odores e texturas, e apenas permitia que o filhote ingerisse os alimentos após analisar a segurança. Cada mudança criava um novo padrão de confiança, e cada refeição reforçava o vínculo silencioso entre eles. Dona Alzira passou a trazer pequenos brinquedos improvisados, pedaços de tecido costurados para formar bolas e cordas de algodão. Esses objetos serviam para distrair o filhote, mas também para estimular a coordenação e a inteligência dele. A presença de objetos lúdicos gerou uma pequena reviravolta. O filhote passou a explorar sozinho, aprendendo a tomar decisões rápidas e a enfrentar pequenas situações de forma independente, sempre sob o olhar atento de Caramelo. Cada avanço dele era uma vitória, mas também exigia mais atenção e energia da mãe. O ambiente humano começou a se tornar mais presente. Crianças brincando, feirantes carregando frutas e verduras, bicicletas e cachorros de outros bairros transformaram a praça em um local de constante movimento. Caramelo precisou ajustar constantemente suas estratégias de proteção, criando rotas de escape e áreas seguras para o filhote. A consequência imediata foi um aumento da vigilância e do cansaço físico, mas também um fortalecimento da resistência e do senso de território. Um dia, um grupo de turistas passou pela praça, tirando fotos e comentando sobre a beleza dos cães. Caramelo ficou tensa, posicionando-se entre o filhote e os visitantes. O filhote, curioso, avançou alguns passos, mas recuou ao perceber a postura da mãe. A reviravolta média trouxe consequências importantes: maior exposição ao mundo externo, necessidade de adaptação constante e a oportunidade de demonstrar comportamento disciplinado em situações de pressão. O calor intenso criou outro desafio: a necessidade de hidratação constante. Caramelo passou a identificar pontos sombreados, locais frescos para descansar e caminhos mais curtos para se locomover. O filhote aprendia rapidamente a seguir essas rotas, mas exigia paciência e orientação da mãe. Cada dia era um exercício de observação, estratégia e resistência. Enquanto isso, o homem notou que os cães precisavam de distração mental. Trouxe pequenos desafios: pedaços de comida escondidos em caixas, pequenos obstáculos improvisados e rotas que exigiam coordenação. Caramelo observava, avaliava e permitia que o filhote participasse apenas quando julgava seguro. Esse treinamento silencioso criou uma reviravolta grande. O filhote tornou-se mais ágil, observador e capaz de tomar decisões rápidas em situações inesperadas, fortalecendo a relação de confiança entre mãe e filho. Dona Alzira percebeu as mudanças. Passou a organizar pequenas atividades para as crianças do bairro, sempre envolvendo os cães de forma segura. A interação controlada trouxe benefícios inesperados: mais pessoas respeitando o espaço deles, aprendizado do filhote sobre socialização humana e uma sensação crescente de pertencimento ao bairro. A motivação de Dona Alzira era clara: cuidado, proteção e inclusão, que geraram uma reviravolta média ao transformar o olhar da comunidade. Em uma manhã especialmente clara, um carro parou próximo à praça. O barulho despertou imediatamente a atenção de Caramelo. O filhote recuou, hesitante. O homem saiu do banco, observou calmamente e avaliou a situação. O carro trazia alimentos frescos, doações feitas por vizinhos atentos. A situação foi planejada dias antes, mas Caramelo precisou confiar nos sinais humanos para permitir que o filhote se aproximasse. Essa preparação trouxe uma reviravolta grande: aumento de recursos, fortalecimento do território e reforço da confiança no homem e na comunidade. Nos dias seguintes, o filhote passou a explorar com mais autonomia, mas sempre retornando à sombra do abrigo.
Caramelo percebeu a importância de equilibrar liberdade e proteção. Cada vitória do pequeno vinha acompanhada de aprendizado, esforço físico e vigilância constante. A cada interação humana, ela ajustava a postura, avaliava riscos e ensinava o filhote sobre limites. O verão também trouxe momentos de vulnerabilidade. Uma tarde escaldante fez Caramelo e o filhote buscar abrigo próximo às árvores. O calor pesado cansava o corpo, exigia pausas mais longas e uma atenção maior para evitar desidratação. O esforço constante lembrava que a sobrevivência não era apenas sobre alimento, mas também sobre cuidado, paciência e resistência. Em meio a esse cenário, uma subtrama se consolidava. A praça começava a ser vista como um ponto de convivência entre humanos e animais. Pequenos gestos de gentileza, cuidado e atenção se multiplicavam. Pessoas deixavam água, alimentos ou simplesmente observavam respeitando o espaço. Caramelo percebia a mudança e ajustava sua vigilância, permitindo aproximações controladas. Cada interação tinha seu custo e consequência, o esforço para manter a segurança versus a oportunidade de criar vínculos e confiança. No fim do capítulo, o filhote se deitou ao lado de Caramelo, cansado, mas satisfeito após horas de exploração. O calor diminuía lentamente com a aproximação da tarde. Caramelo respirava fundo, sentindo o corpo do pequeno próximo ao seu, o ar carregado de aromas da feira, flores e frutas maduras. A sensação de pertencimento crescia, assim como a certeza de que a segurança poderia ser conquistada com paciência, esforço e ajustes constantes. O território deles estava mais sólido, a confiança nos humanos aliados se fortalecia, e o filhote seguia aprendendo a se tornar independente, mas sempre sob a orientação da mãe. O calor do verão começava a ceder, dando lugar a manhãs mais frescas e tardes menos sufocantes. A praça, ainda viva com sons e movimentos, mostrava sinais sutis de transição. As flores mais resistentes mantinham cores vibrantes, enquanto outras começavam a murchar sob o sol intenso dos meses anteriores. Para Caramelo, cada mudança no ambiente significava necessidade de adaptação. O filhote, agora mais ágil e atento, explorava o espaço com confiança, mas ainda dependia da orientação da mãe para lidar com novas situações. O homem manteve a rotina constante, mas passou a trazer algo a mais: pequenas porções de comida mais nutritiva, frutas frescas e água gelada nos recipientes de cerâmica. Ele se sentava, observava atentamente e ajustava a quantidade e o tipo de alimento de acordo com a resposta dos cães. Caramelo avaliava cada gesto, cheirava os alimentos e apenas permitia que o filhote se aproximasse quando estava convencida da segurança. Essa atenção trouxe uma pequena reviravolta. O filhote começou a associar o homem não apenas à comida, mas à estabilidade e conforto. Dona Alzira intensificou sua presença, tornando-se uma figura constante na rotina da praça. Levava água, pequenos lanches e objetos para a distração do filhote. Sua motivação era clara: cuidar, proteger e criar um ambiente harmonioso. A presença dela começou a gerar efeitos positivos na comunidade. Mulheres mais velhas passaram a oferecer pequenas porções de frutas, homens passaram a olhar com respeito para o abrigo improvisado. A praça transformava-se lentamente em um espaço de convivência mais seguro, mas ainda desafiador. O filhote demonstrava habilidades surpreendentes. Corria entre as árvores, explorava o terreno irregular, desviava-se de obstáculos e aprendia rapidamente a interpretar sinais humanos. Cada avanço era acompanhado de uma reviravolta média: crescimento da independência, desenvolvimento físico e mental, mas também aumento da responsabilidade de Caramelo para proteger e ensinar. Ela se esforçava para equilibrar liberdade e segurança, entendendo que o aprendizado do filhote era gradual e exigia paciência. Um dia, uma situação inesperada ocorreu. Um grupo de cachorros desconhecidos passou pela praça, atraído pelo cheiro da comida deixada pelo homem. Caramelo avaliou rapidamente, posicionando-se entre o filhote e os intrusos. O filhote quis avançar, mas ela rosnou baixo, impondo limites claros. A tensão durou alguns minutos, até que os outros cães se afastaram. Essa reviravolta grande trouxe consequências imediatas: a necessidade de reforçar a vigilância, aumento do esforço físico e emocional e percepção do território como espaço a ser defendido constantemente. O homem, percebendo a complexidade crescente da situação, trouxe um novo recurso: brinquedos de interação mental. Pequenos desafios, caixas com compartimentos e obstáculos simples foram introduzidos para estimular a inteligência do filhote. Caramelo observou e, após a avaliação, permitiu a exploração. Essa adaptação trouxe uma reviravolta média: o
O filhote tornou-se mais astuto, mais atento e capaz de tomar decisões rápidas, fortalecendo a confiança mútua. Com a mudança gradual das estações, novas pessoas passaram a frequentar a praça. Crianças brincando, feirantes organizando barracas e turistas curiosos aumentavam o movimento. Caramelo precisou reajustar sua rotina, encontrando horários e locais mais seguros para o descanso e alimentação. Cada interação humana representava um desafio de avaliação, discernimento e confiança. A consequência foi um fortalecimento gradual da disciplina do filhote e da própria percepção de segurança da mãe. Dona Alzira organizou pequenas atividades para crianças do bairro, envolvendo o Caramelo e o filhote de maneira controlada. As interações geraram aprendizado social importante. Crianças aprenderam a respeitar o espaço, a oferecer alimentos de forma segura e a interagir sem causar medo. Essa subtrama trouxe uma reviravolta média. O ambiente da praça passou a se consolidar como espaço de convivência, confiança e aprendizado mútuo. Uma manhã, o homem trouxe uma novidade significativa: um abrigo maior, feito com tecido resistente e materiais recicláveis, proporcionando sombra e conforto adicional. Caramelo avaliou cuidadosamente, cheirou cada canto, posicionou o filhote nos pontos mais seguros. A preparação anterior de pequenos ajustes e confiança acumulada permitiu que a adaptação fosse rápida e segura. A reviravolta grande foi clara: conforto aumentado, estabilidade reforçada e vínculo emocional mais sólido entre os cães e o homem. Enquanto o filhote explorava o novo abrigo, Caramelo se deu conta de sua própria vulnerabilidade. Ela sentia cansaço físico, mas também percebia que o esforço constante havia fortalecido sua vigilância e capacidade de proteger. A consciência de que cada vitória vinha com sacrifício físico e emocional trouxe um momento de reflexão silenciosa, marcando um desenvolvimento interno importante. O calor ameno da tarde trouxe um momento de tranquilidade. Caramelo deitou-se ao lado do filhote, sentindo o corpo dele aquecido, respirando o ar fresco e misturado aos aromas da feira, flores e vegetais. O sucesso até aquele ponto era visível. O território estava consolidado, a comunidade começava a reconhecer e respeitar a presença deles, e o filhote crescia em segurança, confiança e autonomia. Cada obstáculo superado, cada interação humana positiva e cada recurso introduzido fortaleciam a percepção de pertencimento e estabilidade. O capítulo terminou com a praça ainda vibrante, mas carregando a sensação de pertencimento conquistada. Caramelo respirava profundamente, sentindo o peso do calor, o esforço diário, e a satisfação silenciosa de ter construído, com paciência e vigilância, um ambiente seguro para o filhote. O território deles estava estabelecido, as relações humanas amadureciam e a vida seguia em um equilíbrio delicado, mas sólido. O início do outono trouxe mudanças sutis à praça. As manhãs estavam mais frescas, e o sol, embora ainda brilhante, não queimava tanto o concreto. As árvores começavam a soltar folhas amareladas e secas, que se acumulavam nas calçadas e nos canteiros. Para Caramelo, cada detalhe do ambiente era um novo desafio, uma nova oportunidade de ensinar o filhote a identificar padrões, a se proteger e a explorar com segurança. O filhote, agora ágil e observador, corria entre as folhas, aprendendo a distinguir cheiros, texturas e sinais de perigo. Cada passo era uma pequena vitória, mas ainda exigia a vigilância constante da mãe. O homem trouxe mais mudanças significativas. Começou a variar os horários de alimentação e a introduzir pequenas surpresas, frutas diferentes, legumes cozidos e pequenas guloseimas adequadas. Ele observava atentamente, registrando mentalmente o comportamento de Caramelo e do filhote. A mãe avaliava cada gesto, cheirava cada alimento e apenas permitia que o filhote se aproximasse quando estava segura. Esse cuidado trouxe uma reviravolta média. O filhote começou a associar diferentes alimentos a novos momentos de aprendizado e diversão, reforçando a confiança na mãe e no homem. Dona Alzira intensificou a atenção à praça. Começou a organizar pequenas limpezas, recolhendo folhas e detritos, garantindo que o espaço permanecesse seguro e acolhedor. Sua motivação era proteger, criar ordem e cuidar de Caramelo e do filhote de forma indireta. A presença dela trouxe efeitos visíveis. O ambiente se tornou mais harmonioso, as pessoas respeitavam o espaço e os cães podiam se movimentar com mais liberdade. Cada gesto da mulher era percebido por Caramelo, reforçando a sensação de segurança. O filhote demonstrava habilidades cada vez mais avançadas. Aprendia a interpretar movimentos humanos e de outros animais, a saltar obstáculos, a detectar mudanças no ambiente e a reagir rapidamente.
Cada conquista trazia uma reviravolta pequena, mas importante. Ele se tornava mais independente, mas ainda precisava da orientação e proteção da mãe. Caramelo sentia orgulho, mas também apreensão. A liberdade do filhote aumentava os riscos e exigia estratégias ainda mais refinadas. Um dia, durante uma manhã particularmente fresca, um grupo de cães desconhecidos entrou na praça. Caramelo avaliou rapidamente a situação, posicionando-se entre o filhote e os intrusos. O filhote avançou alguns passos, mas recuou ao perceber a postura firme da mãe. A tensão durou minutos, até que os outros cães se afastaram. Essa reviravolta grande trouxe consequências significativas: reforço do território, aumento do esforço físico e emocional e consolidação da liderança de Caramelo sobre o espaço seguro. O homem trouxe outro recurso: brinquedos interativos e pequenos obstáculos que estimulavam o raciocínio do filhote. Caramelo observava cuidadosamente, permitindo que o pequeno participasse apenas quando estava segura. Essa reviravolta média reforçou a inteligência, agilidade e atenção do filhote, além de fortalecer o vínculo com a mãe e com o homem. Cada nova atividade era acompanhada de aprendizado e esforço constante. A movimentação humana na praça aumentou. Crianças brincando, feirantes ocupando espaço e turistas curiosos exigiam ajustes contínuos de Caramelo. Ela ensinava o filhote a identificar comportamentos de risco, a se aproximar ou recuar quando necessário e a explorar com segurança. Cada desafio trazia consequências claras: cansaço físico, vigilância constante e fortalecimento das habilidades do filhote. Dona Alzira trouxe uma reviravolta significativa. Convidou vizinhos para conhecer o abrigo improvisado e interagir de maneira segura com os cães. A iniciativa gerou efeitos positivos imediatos: respeito ao espaço, aumento do cuidado comunitário e sensação de pertencimento para Caramelo e o filhote. A praça começou a ser reconhecida como um local seguro para a convivência entre humanos e animais, fortalecendo a confiança de todos os envolvidos. O filhote passou a explorar o abrigo com maior autonomia, saltando sobre pequenas barreiras e utilizando os brinquedos interativos. Caramelo, embora relaxada, permanecia atenta, pronta para intervir. Cada vitória do pequeno exigia sacrifício, energia física, paciência e constante avaliação de riscos. A sensação de progresso era visível, mas o esforço permanecia intenso. Uma grande reviravolta ocorreu quando o homem trouxe um espaço adicional seguro para exploração: um pequeno corredor improvisado com sombra, vegetação rasteira e obstáculos que simulavam desafios naturais. Caramelo avaliou cada detalhe, testou o terreno e permitiu que o filhote explorasse. A consequência foi imediata: desenvolvimento físico e mental, aumento da confiança e sensação de liberdade segura. A adaptação exigiu esforço, mas consolidou o aprendizado e a disciplina do filhote. Durante as tardes, Caramelo se deitava ao lado do filhote, observando o movimento da praça, sentindo o cheiro das folhas caídas, o aroma das frutas da feira e o barulho distante das bicicletas. Cada momento de descanso representava uma pequena vitória conquistada com esforço. A segurança, estabilidade e vínculo emocional que haviam construído estavam se fortalecendo gradualmente. O capítulo terminou com Caramelo respirando profundamente, sentindo o calor ameno da tarde, o corpo do filhote junto ao seu e a certeza de que cada desafio superado os aproximava ainda mais da estabilidade desejada. O território estava consolidado, a comunidade reconhecia e respeitava a presença deles, e o filhote crescia saudável, independente e confiante, aprendendo a enfrentar o mundo com orientação e amor. O outono avançava, trazendo manhãs frescas e tardes de sol ameno. A praça parecia diferente, mais tranquila, mais harmoniosa. O ar estava impregnado com o cheiro das folhas secas misturado ao perfume das flores resistentes e das frutas maduras da feira próxima. Caramelo caminhava ao lado do filhote, agora quase adulto, observando cada detalhe com atenção. A mudança das estações refletia a própria transformação deles, do medo e da incerteza para a confiança, segurança e pertencimento. O filhote cresceu rapidamente ao longo dos meses. Suas pernas longas e ágeis permitiam saltar sobre obstáculos, correr entre árvores e explorar o ambiente com coragem e curiosidade. Mas a disciplina adquirida sob a orientação de Caramelo continuava presente. Cada movimento era calculado, cada aproximação humana cuidadosamente avaliada. O vínculo entre mãe e filho era mais profundo do que nunca. O filhote sentia o conforto de saber que podia explorar, mas sempre contar com o olhar protetor de Caramelo. O homem trouxe novidades para marcar a chegada do outono. Trazia um abrigo reforçado,
com cobertura resistente às chuvas e ventilação adequada, forrado com tecidos limpos e acolchoados. Colocou pequenas tigelas de água fresca e alimentos variados, incluindo frutas, legumes e ração balanceada. Cada gesto era pensado para reforçar a segurança e o conforto dos cães. Caramelo avaliou tudo cuidadosamente, cheirando cada canto e testando o abrigo antes de permitir que o filhote se aproximasse. A reviravolta grande nesse momento foi emocional e prática, a certeza de um espaço seguro definitivo. Dona Alzira continuava presente. Sua rotina de cuidado se consolidou como parte da vida diária dos cães e da praça. Ela organizava pequenas atividades educativas para crianças do bairro, incentivando a interação respeitosa e mostrando a todos que o espaço podia ser compartilhado com segurança. Sua motivação era clara: cuidado, inclusão e a criação de um ambiente harmonioso. Cada gesto dela ajudava a construir uma rede de proteção silenciosa, fortalecendo a confiança de Caramelo e do filhote. O filhote demonstrava habilidades impressionantes. Aprendia rapidamente a interpretar o comportamento das pessoas e de outros animais, a antecipar movimentos e a explorar com segurança. Cada conquista trazia uma reviravolta pequena, mas significativa: independência conquistada gradualmente, confiança crescente e fortalecimento do vínculo com a mãe. Caramelo sentia orgulho, mas também o peso da responsabilidade de garantir que cada passo fosse seguro. Um dia, a praça recebeu visitantes inesperados. Um grupo de turistas parou para observar Caramelo e o filhote, comentando sobre a beleza, inteligência e disciplina dos cães. O filhote se aproximou cautelosamente, mas a postura firme e protetora de Caramelo manteve seguro. A reação dos humanos trouxe uma reviravolta média: reconhecimento, admiração e a percepção de que o ambiente podia ser seguro e acolhedor, mesmo com estranhos por perto. O homem introduziu novos desafios lúdicos para o filhote. Pequenos obstáculos, brinquedos interativos e caixas com surpresas estimulavam sua inteligência, agilidade e capacidade de decisão. Caramelo observava atentamente, permitindo apenas interações seguras. A reviravolta média trouxe desenvolvimento mental, físico e emocional, reforçando o vínculo de confiança entre mãe e filho e entre os cães e o homem. A praça, agora consolidada como território seguro, começou a atrair atenção positiva de outros moradores. Pessoas respeitavam o abrigo, deixavam água e pequenas porções de alimento, e ofereciam atenção sem invadir o espaço. Cada gesto fortalecia a sensação de pertencimento e proteção. Caramelo, embora relaxada, permanecia vigilante, lembrando-se das lições aprendidas durante os meses de desafios. Cada vitória exigia esforço, vigilância constante, paciência e adaptação a mudanças no ambiente. O outono trouxe também momentos de vulnerabilidade. Uma tarde chuvosa e fria exigiu que Caramelo encontrasse abrigo rápido para o filhote. Ela conduziu através de caminhos seguros, evitando poças profundas e locais escorregadios. O esforço físico e emocional demonstrou a resiliência adquirida ao longo de meses de desafios e conquistas. A superação desses obstáculos reforçou o senso de segurança e confiança mútua. Uma grande reviravolta aconteceu quando o homem trouxe mais visitantes para a praça, apresentando Caramelo e o filhote como parte da rotina local de convivência entre humanos e animais. A reação da comunidade foi emocionante. Crianças, adultos e idosos interagiam com respeito e cuidado, reconhecendo o espaço seguro que havia sido construído. Para Caramelo, essa experiência trouxe satisfação profunda. O esforço constante, a paciência e a vigilância haviam transformado não apenas o território físico, mas também o ambiente social ao redor. O filhote, agora crescido, explorava o abrigo, os brinquedos e a praça com confiança absoluta. Caramelo observava cada movimento, percebendo que a independência do filho não diminuía o vínculo, mas fortalecia. Cada passo dele representava sucesso, fruto de orientação constante, aprendizado gradual e amor silencioso. A vitória era visível: o filhote saudável, ágil, inteligente e seguro, convivendo harmoniosamente com a mãe e os humanos que passaram a respeitar e proteger o espaço deles. Dona Alzira, com seu cuidado constante, ajudou a consolidar a harmonia entre todos os elementos da praça. Pequenas atividades educativas, atenção às crianças e cuidado com o espaço criaram uma rotina estável. Cada ação dela tinha consequências claras: segurança, respeito, aprendizado e inclusão. Caramelo percebeu que não estava sozinha, que a rede de apoio humano era parte fundamental da proteção do filhote e da estabilidade do território. Nos últimos dias do outono, a praça estava repleta de cores,
aromas e movimentos tranquilos. Caramelo deitou-se ao lado do filhote, observando o sol refletir nas folhas secas, sentindo o cheiro da grama e das frutas da feira. O filhote se aninhou próximo a ela, confiante, respirando suavemente. A sensação de pertencimento, segurança e amor silencioso preenchia o espaço. Cada obstáculo superado, cada vitória conquistada, cada ajuste feito ao longo dos meses culminou naquele momento. A história de Caramelo e do filhote chegava a um ponto de felicidade plena. O esforço constante, a vigilância, a paciência e a orientação cuidadosa haviam transformado vidas. O território deles estava consolidado, a comunidade respeitava o espaço, o filhote crescia seguro e independente, e o vínculo entre mãe e filho era inquebrável. A presença humana ali não era ameaça, mas apoio silencioso, resultado de gestos consistentes e da construção gradual de confiança. O capítulo terminou com a praça iluminada pelo sol da tarde. Caramelo observava o filhote brincar, perceber cheiros e explorar o espaço. Ela respirava profundamente, sentindo o calor do corpo dele próximo ao seu, o perfume da terra, das folhas e das frutas ao redor. Cada conquista vinha com esforço, mas cada vitória era plena e significativa. A sensação de pertencimento, segurança e amor preenchia o ambiente. A vida que antes parecia instável e cheia de riscos havia se transformado em rotina de cuidado, aprendizado e felicidade compartilhada. Caramelo finalmente sentia que os meses de vigilância constante, sacrifícios silenciosos e paciência haviam valido a pena. O filhote cresceu, aprendeu e floresceu, mas a relação com a mãe permaneceu forte, protetora e carinhosa. O espaço da praça consolidou-se como território seguro, não apenas físico, mas emocional. Cada gesto de cuidado humano, cada alimento deixado, cada interação respeitosa contribuiu para um final feliz e emocionante. O sol se punha lentamente, tingindo a praça de tons dourados. Caramelo e o filhote se aninharam, cercados por sombras suaves, sentindo a brisa e os aromas do ambiente. A vitória não era apenas sobre fome ou medo, mas sobre construção de confiança, amor e segurança. Cada desafio superado, cada obstáculo vencido e cada gesto de cuidado levaram a este desfecho. Paz, alegria e estabilidade para mãe e filho, em um território conquistado com esforço, paciência e amor incondicional. Fim. Você chegou até aqui? Então comente e implorar. Curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.